Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal Mil Páginas. E chegamos àquela época do ano, uma época que antigamente tinha E3, o maior evento de anúncios de jogos. E hoje a gente tem a não E3, que são vários eventos esparsos no meio do mês. E eu vou aproveitar para falar de um quadrinho que trata do melhor jogo de todos os tempos. Então, antes de começar aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Eu vou deixar na descrição um forms para você deixar alguma pergunta que você sempre quis me fazer por conta do aniversário de 4 anos do canal. E no box de descrição você também vai encontrar o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como também o nosso cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar quadrinhos, mangás, acessórios e ainda fechar sua compra com desconto. Lembrando que o Capitão Onigiri também está começando a comprar livros para poder vender, né? Então fica de olho que logo vai ter livro na loja do Capitão Onigiri. E se você tiver, né, uma coleção, alguma coisa que você queira liberar um espaço na sua casa para poder comprar mais depois, entre em contato com ele também. Bom, então hoje a gente vai conversar sobre Tetris do Box Brown. Box Brown é um quadrinista, um editor, um ilustrador. Ele tem a própria, né, editora dele nos Estados Unidos. Ele é um cara que faz um tipo de quadrinho diferente. E esses quadrinhos mais diferentes dele estão sendo publicados pela editora Mino, né, que é quem fez essa edição nacional de Tetris. E ele gosta de contar histórias não ficção, né? Ele faz meio como se fosse quadrinhos documentários ou quadrinhos reportagens. Tetris é uma obra dele de 2016 em que ele vai contar a história do famoso jogo. E é muito interessante, primeiro porque o traço do Box Brown ele é meio cartunesco, ele me lembra um pouco Hora de Aventura, e esse traço simples dele funciona muito para o tipo de quadrinho que ele escreve. Então é um traço limpo, é um traço com a utilização de poucas cores, na verdade. Esse aqui ele usa predominantemente amarelo, preto e branco, né? E é um quadrinho que ele tenta ter capítulos, mesmo que ele não tenha isso marcado dentro do volume, e ele tenta construir, né, então, uma linha lógica como se fosse uma gigantesca matéria de jornal. Sabe quando você comprava a revista e tinha aquelas matérias de 3, 4 páginas de um assunto específico? O Box Brown faz meio que isso com esse quadrinho. São 256 páginas da história do jogo Tetris que ele usa para abordar diversos fatores que cercam esse jogo. Então ele começa com a história dos criadores mesmo, o Alexei e o Vladimir. São dois russos, eles trabalham num centro de meio que de estudos gerais ali, então tem bastante computação, eles estão trabalhando num programa meio que psicólogo assim. Só que o Alexei é uma pessoa muito ligada aos jogos, à essência dos jogos, o que são os jogos. E o Box Brown ele faz no quadrinho meio que uma recriação dos pensamentos do Alexei para chegar até Tetris, né? Então, o que ele considera jogos, como a humanidade se entende pelos jogos, o que é para a humanidade jogos, qual é o valor sociológico daquilo, e vai mostrando o dia a dia do Alexei e esse processo mesmo de criação, né? As dificuldades de 1986 nessa época, eu acho. Então, as dificuldades tecnológicas mesmo, do tipo, não tinha computadores com grandes processadores visuais, eram computadores de texto e tudo mais. Então ele vai fazendo essa recriação e focando bastante assim nessa primeira parte, na interação entre esses dois criadores, como um acabava puxando o outro, levando ele mais pra frente nas suas ideias, nos seus anseios artísticos, pode assim dizer. E como para mim é a parte mais tranquila assim da história, porque como Tetris se transformou em algo que ele fez como um hobby e de repente virou uma febre em Moscou, porque eles iam passando nos disquetes pela universidade, e aí amigo passava para amigo e passava para outro amigo, e era em plena época da União Soviética. Então o Box Brown até brinca com o conceito de
eles não venderam esse jogo extremamente viciante de início, eles só compartilhavam esse jogo extremamente viciante. E eu gosto que no decorrer de tudo isso, o Box Brown vai inserindo outros fatores nessa história. Então, na Rússia a gente tem isso acontecendo, essa criação e pulverização do Tetris, e aí ele dá uns passos para trás no sentido de como era a indústria de jogos ali na década de 80. Então, na verdade ele vai até um pouco antes, porque ele retoma comentando sobre o surgimento da Nintendo, a história da Nintendo bem por cima, as principais pessoas envolvidas, porque ele vai colocando as peças na história, né? Então a gente tem os criadores do Tetris, a gente tem a Nintendo, a gente vai ter uma outra galera de outros países. Ele vai colocando essas peças e depois mostra como elas dialogavam entre si na busca pelos direitos do jogo. Então ele insere muitas informações, ele insere como se fosse longos trechos contando um negócio que você fica... Tá, mas o que saber o que a Nintendo estava produzindo na época tem a ver com um russo fazendo um jogo num computador que nem tinha processamento gráfico e espalhava isso pela faculdade? Então ele vai botando partes da história quase que desconexa apenas para você se situar no período e na situação da indústria e depois vai interligando isso assim. E obviamente que como nada do que a gente produz na vida ela tá numa bolha que protege ela de outras relações políticas e sociais do momento, o jogo do Tetris passou por diversas questões políticas e sociais. Então, quando esse jogo chegou internacionalmente, né, esses maravilhosos disquetes de compartilhamento saíram da União Soviética e as empresas capitalistas do resto do mundo colocaram seus olhos naquilo, elas precisavam de toda a parte burocrática para publicar esse jogo. Não era tão simples quanto o Alexei estava fazendo em Moscou. Eles precisavam de contrato, eles precisavam dos direitos, eles precisavam saber para que aqueles direitos estavam servindo, e aí entra numa parte muito legal de mostrar a burocracia, de mostrar quem eram os players do momento. Então, por que a Atari é um nome, por que a Atari era brigada com a Nintendo, o que a Nintendo pretendia fazer para ficar com esse jogo, e principalmente o que a União Soviética achava disso, do jogo, de um jogo de cultura russa, eles tentavam vender dessa maneira. Tinha o que a União Soviética tinha a ganhar a vender esse jogo, né, pros inimigos capitalistas, assim. Portanto, é uma construção bem longa, são 256 páginas de história, bastante texto, na verdade isso me surpreendeu bastante, assim, tem bastante explicações, contextualizações, muitas pessoas envolvidas, pessoas famosas, pessoas multimilionários, donos de empresas, gerentes da época, e aí é muito engraçado porque o livro soa quase como uma crítica à indústria de jogos como um todo, porque a Nintendo era uma sacana nos anos 80, e dá pra dizer que até hoje em dia, né? Principalmente se você é um nintendista brasileiro. Mas era uma empresa sacana nos anos 80 que fazia de tudo para controlar o mercado, estabelecer um monopólio e controlar tudo que era produzido para os consoles Nintendo. E aí tem a Atari, que usava de meios não tão legítimos assim, e aí a gente tinha as próprias licenciantes europeias que, pela proximidade com a União Soviética, queriam ganhar um dinheiro, uma bolada com a publicação desse jogo, porque era um jogo que ia ser muito famoso. Então o livro para mim soa em muitos momentos como você pode ser um artista, você pode criar jogos, você pode criar, na verdade, qualquer produto cultural muito importante, mas a partir do momento que isso cair nas mãos da indústria, isso vai ser corrompido e vai se tratar apenas de números, vai se tratar apenas de vendagem, vai se tratar apenas, né, do enriquecimento de pessoas alheias, assim. Então, apesar de ser uma história um para um, cara, esses são os criadores, esses são os envolvidos com a publicação do Tetris, essa foi toda a treta que existiu com os vários milhões de versões de Tetris que a gente teve na época, que a gente tem atualmente, assim. Ele
tem um tom um pouco melancólico do que o Alexei queria pro jogo, né, para uma expressão cultural, né, que é um jogo, que é uma coisa humana, e os primeiros capítulos do livro são muito para contextualizar, né, esse quadrinho ele contextualiza tudo muito de como são os jogos, para que eles são feitos, por que eles são feitos, porque lá na frente ele quer olhar para trás e falar: não era nada disso que a gente queria. A gente não queria que o jogo fosse um negócio que gerasse tanto treta e envolvesse questões de espionagem, a KGB da União Soviética e outros órgãos de espionagem, ou mesmo como o Tetris foi usado como uma arma política, porque a aproximação da União Soviética com o resto do mundo. Então tem esse fator, tem um tom. O Box Brown ele é muito sincero no sentido de ele não coloca nenhum parágrafo ou personagem falando isso, porque ele está narrando uma história, mas assim como uma matéria jornalística que tem um tom que você consegue sentir de crítica, de exaltação, de qualquer outra coisa assim, esse quadrinho ele tem um tom, e é até um tom crítico, mas ao mesmo tempo ele é um tom melancólico, assim, de né, não tem o que fazer. A mecânica que a gente vive hoje meio que é sempre essa busca desenfreada pelo lucro, assim. Então fica a minha recomendação, se você é muito fã de videogame, é um quadrinho que não dá pra deixar passar. Se você é muito fã de quadrinhos, eu acho que é muito interessante perceber como o Box Brown conta essa história, conta com páginas inteiras, apenas mostrando o rosto de personagem. Existe uma força narrativa grande no modo como a história é desenvolvida, essa grande reportagem sobre o Tetris, assim. E se você não acha que quadrinhos de super-herói não é muito a sua, eu acho que é uma boa tentativa para você entender que quadrinhos é mais do que super-heróis, né? Ele tem outras vertentes dentro dos quadrinhos, e o quadrinho, né, como função jornalística mesmo, ele existe e é bem grande, principalmente fora aqui do Brasil, mas a gente tem expoentes brasileiros, então é muito bom poder ver a editora Mino publicando as obras do Box Brown, porque eu gostei. Eu já li o outro dele, eu até comprei, né, depois. Na verdade, eu li antes de Tetris. Eu comprei Tetris primeiro, mas li o Cannabis dele antes. Quero trazer aqui pro canal também, porque também tem um tom diferente para tratar do assunto, assim. Então, é meio que isso, assim. A gente tá nesse período em que a internet fala bastante de jogos, lançamentos e tudo mais. É muito gostoso olhar para um jogo do passado que existe até hoje, e é possivelmente o melhor jogo já feito, porque ele é viciante, ele pode ser vários tipos de modalidades de gameplay. Então essa versão desde os anos 80 ainda permanece inalterada e um grande marco. É muito gostoso. É um quadrinho muito gostoso. Você lê numa sentada. Eu tirei o dia, assim, pra ir lendo, aí eu ia lendo aos pouquinhos e juntando as coisas, assim, na minha cabeça. E acho que vale como, pra quem gosta de jogos, vale como uma primeira leitura dessa história específica. A gente já tem outros documentários, outros livros, outras reportagens sobre a história do Tetris. Esse aqui é um bom primeiro passo, assim, porque ele é profundo onde ele precisa ser, ele é menos profundo onde ele não precisa, e aí isso se aprofunda em outras matérias, outros textos. Então ele é bem completinho, é um bom passo inicial para quem quer saber mais dessa história, para quem quer se envolver mais com quadrinhos e tudo mais. Eu gosto muito dessa época do ano. Bom, então é isso. Essa edição, como eu já falei, é da editora Mino, tem 256 páginas no site oficial da editora, né? Você encontra ele por R$ 74,90, mas ele sempre entra numa promoçãozinha. É muito legal ficar de olho no catálogo da Mino, porque eles fazem promoções recorrentes. Saiu aqui no Brasil em 2020 e nos Estados Unidos em 2016, e é pra mim 4 estrelas e meio ali, favoritado, com toda certeza. E de mais a mais é isso. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever aqui no canal e dar uma olhada nos meus vídeos recomendados que fica do meu lado direito e se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.